Sem mais delongas, primeira questão, princípio da legalidade, caiu para escrivão de polícia, diz o seguinte: o artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio de direito penal? Você pode dar uma pausa no vídeo, meu guerreiro, minha guerreira, mas aqui para ganhar tempo, porque é revisão, você já sabe, alternativa a princípio da legalidade. Confere agora comigo mais uma questão, Sebrasp, investigador de polícia. O princípio da legalidade compreende, pode dar uma pausa para ganhar tempo, confere agora comigo, a alternativa D diz o seguinte: a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo, força e honra. Confere agora comigo, meu guerreiro, minha guerreira, o princípio da legalidade está previsto tanto no artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal, como no Código Penal em seu artigo 1º. Então diz o seguinte, o nosso inciso 39, artigo 5º da Constituição Federal: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Confere agora comigo o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Logo de cara você já vê três princípios: princípio da legalidade, princípio da anterioridade e princípio da reserva legal dentro do nosso artigo 1º do Código Penal. Então, meu guerreiro, minha guerreira, os pontos importantes vai cair na sua prova do princípio da legalidade. O princípio da legalidade se divide em reserva legal, que é igual necessidade de lei formal, e anterioridade, que é igual necessidade de que a lei seja anterior ao fato criminoso. Normas penais em branco não violam o princípio da legalidade. Em regra, a lei penal não pode retroagir sob pena de violação à anterioridade. Exceção: poderá retroagir para beneficiar o réu. Somente lei formal pode criar condutas criminosas e combinar penas. Logo de cara, vou logo avisando que a regra é o princípio da irretroatividade. Mas você já sabe, se a lei penal for mais favorável ao réu, ela retroage, princípio da retroatividade. Anota aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, medida provisória, pois pode descriminalizar condutas e tratar de temas favoráveis ao réu. Despicam nas provas, medidas provisórias, pois pode descriminalizar condutas e tratar de temas favoráveis ao réu. Confere agora comigo o princípio da anterioridade, porque despencam na prova princípio da legalidade, anterioridade e reserva legal. Mas o artigo 1º traduz já esses três princípios. Diz o seguinte, olha aí, a expressão não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, traduz constitucionalmente o princípio da anterioridade da lei penal. Você já sabe, está certo. Por quê, meu guerreiro, minha guerreira? Dentro do artigo 1º do Código Penal, você vai ver que não há crime sem lei. Legalidade é igual a lei anterior que o defina. Anterioridade é igual a anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Reserva legal é igual criação de crime somente por lei. Então, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 1º do Código Penal, três princípios: princípio da legalidade, princípio da anterioridade e princípio da reserva legal. Tira o print aí para você jamais se esquecer. Vamos ver agora o princípio da taxatividade, que vamos ver daqui a pouco que dentro da legalidade é igual a taxatividade. Diz o seguinte, caiu para investigador de polícia da Bahia: acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade esculpidos no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, analisa as alternativas a seguir e assinala a correta. Para ganhar tempo, dê uma pausa aqui, você já sabe, a alternativa D. Desdobramento do princípio da legalidade é o da taxatividade, que impede a edição de tipos penais genéricos indeterminados. Então, em regra, artigo 1º, princípio da legalidade, que é igual a taxatividade, porque impede o que? A edição de tipos penais genéricos indeterminados, ainda tem a anterioridade e a reserva legal. Mais uma questão para você jamais errar. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O dispositivo legal, ora transcrito, explícita, dentre outros, o princípio você já sabe.
taxatividade. Então anota aí, falou em princípio da legalidade igual a taxatividade, força e honra. Confere agora comigo o princípio da intranscendência da pena de despenco, como também esse princípio. Delegado de Polícia, Banca CESP 2018. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Você já sabe que a questão está errada. Isso mesmo. Por que Robson Concurso está errado? Porque aqui não é o princípio da individualização da pena. Essa assertiva trata do princípio da intranscendência da pena. A pena é personalíssima. A pena, meu guerreiro, minha guerreira, não transfere para terceiros. Confere agora comigo a diferença do princípio da individualização da pena do princípio da intranscendência da pena. Individualização da pena. A pena de cada infrator é individual, ou seja, individualização da pena, a pena de cada infrator é individual, segundo a gravidade do crime cometido. E o princípio da intranscendência da pena. A pena é imposta ao condenado e somente a ele, ou seja, a pena é personalíssima. Despenco na prova, caiu para delegado, vai cair na sua prova e depois desse vídeo você jamais vai confundir princípio da individualização da pena do princípio da intranscendência da pena, força e honra. Confere mais uma questão. Olha aí, foi delegado agora inspetor de polícia. Constituição da República, artigo 5º, inciso 45 diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O dispositivo constitucional, ora transcrito, refere-se a um dos princípios denominado, você já sabe, duvido mais errar, princípio da intranscendência da pena. Caiu para delegado, caiu para inspetor, você pode ver que ele tenta misturar. No delegado disse que era o princípio da individualização da pena. Não. Princípio da intranscendência da pena é personalíssima, não transfere. Então, traduzindo aqui, alternativa B, princípio da intranscendência, força e honra. Agora, o princípio da adequação social caiu para juiz. Não importa o cargo, princípios do direito penal despencam nas provas. Estou colocando aqui só o que mais despencam, força e honra, mas são vários. De acordo com a doutrina predominante no Brasil, relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assina a alternativa correta. Para ganhar tempo, você já sabe, a alternativa E. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipicidade criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Você se lembra da mãe que fura a orelha da sua filha, ela vai responder por lesão corporal? Não. Por quê? Dentro do princípio da adequação social, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão, meu guerreiro, minha guerreira. Banca Sebrasp diz o seguinte: admitido o princípio da adequação social, será reconhecida causa de exclusão supralegal de, você já sabe, alternativa C, tipicidade. Então, se lembre da mãe que fura a orelha da filha, ela vai responder por lesão corporal? Não. Por quê? Porque causa da exclusão supralegal da tipicidade. Exclui a tipicidade, exclui o fato típico, exclui o fato típico, exclui o crime, excluiu a antijuridicidade, meu guerreiro, minha guerreira, também exclui o crime. Agora, se excluir a culpabilidade, não exclui o crime, isenta de pena, vamos ver daqui a pouco. Então, dentro do princípio da adequação social, causa da exclusão supralegal de tipicidade, força e honra. Mais uma questão, princípio da subsidiariedade, despenco nas provas, caiu para investigador de polícia. Olha aí, Banca Sebrasp. Para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios. Então você já sabe, recomendo você lá no canal Robson Concurso, tem um vídeo completo lá, traduzindo tudo dentro dos conflitos aparentes de normas penais. Mas aqui, revisaço com Robson Concursos, para solucionar o conflito aparente de normas penais, são empregados os princípios. Você já sabe, especialidade da subsidiariedade. Alternativa B não é, porque especialidade é, mas proporcionalidade não tem. Proporcionalidade não tem. A D. Fragmentariedade também não tem, tem a subsidiariedade. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, alternativa E. Fragmentariedade não tem especialidade. Se esqueceu do conflito aparente de normas, não tem tempo, meu guerreiro, minha guerreira, porque são exatamente 17 horas e 40 minutos do 19 de 12 de 2022. Amanhã os guerreiros vão fazer a prova da PC da Paraíba.
Esse vídeo você vai assistir ele e lá vai gabaritar. Força e honra, então confere agora comigo, revisaço aí dos princípios que solucionam o conflito aparente em normas penais, mnemônico seca. Isso mesmo, você já sabe, S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção ou absorção e A de alternatividade. Força e honra, meu guerreiro, minha guerreira, não tem como errar com hobbies concursos. Eu acredito que você já está dominando, viu esse slide, se lembrou, força e honra. Vamos ver agora o princípio do ne bis e idem. Também despenco na prova, diz o seguinte: no que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ e do STF da doutrina dominante, julgue o próximo item. Em atenção ao princípio ne bis e idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela ser computada quando idênticas. Você já sabe, certo ou errado, questão linda, maravilhosa, certíssimo. Então, meu guerreiro, minha guerreira, essa questão já lhe faz você se lembrar do nosso Código Penal que diz, em atenção ao princípio ne bis e idem, a pena cumprida no estrangeiro deve atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela ser computadas quando idênticas, não tem mais como errar. Vamos agora mais uma, se liga aí, meu guerreiro, minha guerreira, o princípio do ne bis e idem, pois diz que uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato e nem ser processada duas vezes pelo mesmo fato. Por isso que entra a regrinha lá, pena cumprida no estrangeiro, força e honra. Vamos ver agora princípio da insignificância da bagatela. Aqui com certeza eu garanto questão na sua prova. Vamos ver aqui, revisaço completo, rápido com hobbies concursos. Diz o seguinte: conforme o STF, para quem incide o princípio da insignificância, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável. Você já sabe que a questão está certíssimo. Olha aí, hobbies concurso clicou aqui, já mostrou que a questão está certa, porque diz, conforme o STF, que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Você já sabe, certíssimo, porque óbvios concursos é os requisitos objetivos segundo o Supremo Tribunal Federal, meu guerreiro, minha guerreira. Confere agora comigo, isso mesmo, segundo o princípio da insignificância ou da bagatela, diz o seguinte: segundo esse princípio, pois as condutas que não ofendam significativamente os bens jurídicos penais tutelados, logo não podem ser considerados crimes, porque ele exclui a tipicidade material da conduta. Você já sabe, despencam nas provas. Há muitas questões, mas aqui para ficar um estudo estratégico esquematizado e revisão, você já sabe o princípio da insignificância exclui o quê? A tipicidade material da conduta, porque quando você estuda a teoria analítica tripartida do crime, há tipicidade formal e material. Princípio da insignificância exclui o quê? A tipicidade material. Que exclui o quê, meu guerreiro, minha guerreira? A tipicidade, que exclui o fato típico, que exclui o crime. Força e honra. Vamos ver agora os tipos de bagatela, a própria e a imprópria. Confere agora comigo, bagatela própria e bagatela imprópria. O que diz a bagatela própria, meu guerreiro, minha guerreira? O princípio da insignificância ou da bagatela própria. Isso mesmo. Falou em princípio da insignificância ou da bagatela própria, pois se aplica aos fatos que já nascem irrelevantes para o direito penal. Exemplo, furto de um pão, de um biscoito, de uma caneta. Confere agora comigo, exclui o que é a tipicidade material. Isso mesmo. Princípio da bagatela própria, o princípio da insignificância da bagatela própria, exclui o quê? A tipicidade material. E a bagatela imprópria, hobbies concurso. Confere agora comigo. Nasce relevante para o direito penal, porém se torna desnecessário a aplicação da pena, meu guerreiro, minha guerreira. Enquanto o princípio da insignificância da bagatela própria, ele nasce irrelevante, já o princípio da bagatela imprópria, ele nasce irrelevante, porém se torna desnecessária a aplicação da pena. Exemplo, a mãe que dá ré no carro e mata o filho atropelado. Diante disso, pois não se faz necessário aplicar a pena ao agente. Artigo 121, parágrafo 5º. Então você já sabe, dado o caráter funcional do princípio da insignificância, a bagatela imprópria não afasta a tipicidade material da conduta, mas exclui a culpabilidade, isso segundo o nosso Sebrasp. Então você já sabe, bagatela própria exclui a tipicidade material. Bagatela imprópria, meu guerreiro, minha guerreira, exclui a culpabilidade, força e honra. Vamos ver agora o princípio da insignificância ou da bagatela. Fique ligado, segundo o Supremo Tribunal Federal, os requisitos objetivos.
é o mnemônico MARE, meu guerreiro. Despencam nas provas. Você já viu, caiu na questão. Há muitas questões, mas para ficar aqui uma revisão estratégica e rápida, não coloquei muitas, mas segundo o STF, os requisitos objetivos para aplicação deste princípio são mnemônico MARE, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o mnemônico que é o MARE, força, honra. Olha, e não esqueça, meu guerreiro, minha guerreira, a regra é que não se aplica o princípio da insignificância em relação aos seguintes delitos. Agora aqui despenco na prova, porque a regra também há a exceção. A regra é que não se aplica o princípio da insignificância em relação aos seguintes delitos. Grave bem: furto qualificado, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes contra a administração pública. Aqui é que está a polêmica, porque a regra não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela própria aos crimes contra a administração pública, mas há exceção, meu guerreiro, minha guerreira. Então, grave bem: furto qualificado, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes contra a administração pública, não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela, força e honra. Então, você já sabe, súmula 589 do STJ diz o seguinte: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 599 do STJ. Despenco na prova a súmula 589, viu? É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Agora, a súmula 599 do STJ diz: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, é a regra. Mas cabe salientar que em posicionamento recente, o STJ afastou a incidência da súmula 599 para aplicar o princípio da insignificância a crime contra a administração pública. A regra é a súmula, mas há exceção. Consoante posição do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, ou seja, bagatela própria, aos crimes contra a administração pública. Vale destacar que o STF não tem posição consolidada sobre o assunto, logo havendo tanto decisões pelo reconhecimento da insignificância quanto pela sua não aplicabilidade. Princípio da insignificância ou da bagatela na prática do crime de descaminho. Então, meu guerreiro, minha guerreira, aqui já está consolidado tanto o STF como o STJ, 20 mil reais. Não, princípio da insignificância ou da bagatela na prática do crime de descaminho, STF 20 mil, STJ 20 mil, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão dentro do princípio da insignificância ou da bagatela. O princípio da insignificância, que defende a não intervenção do direito penal para coibir ações típicas que causem ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, é afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por sua súmula número 599. Em relação aos crimes, você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, crimes contra a administração pública. Olha aí, você não vai cair na pegadinha, caiu para juiz. 2019, Banca Vunesp, Rio de Janeiro, TJ, juiz, meu guerreiro, minha guerreira. A regra é o que? A súmula. Ah, mas é a exceção. Mas ele está pedindo a súmula. Então a súmula diz que em relação aos crimes, o princípio da insignificância não se aplica contra os crimes da administração pública, força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, súmula 599 do STJ, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. A exceção, mas aqui pediu a súmula, então súmula 599, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, força e honra. Não